Já está aqui o Dr. Liberto Matos, que vai tocar neste ponto, que vai ajudar-nos a entender melhor se de facto esse tipo de ansiedade, Dr. Liberto, pode atrapalhar numa operação, numa intervenção cirúrgica, e se também pode vir a causar algum dano no que toca à recuperação. Doutor? Sim, o medo é uma emoção que é útil em determinadas, é um instinto que é útil em determinadas situações, mas que na intervenção cirúrgica, no caso da preparação para uma cirurgia, pode provocar alterações fisiológicas que vêm a comprometer então a eficácia e o decorrer e a recuperação depois da cirurgia. As alterações fisiológicas que podem ser produzidas pelo medo são, por exemplo, a tensão muscular, o aumento da tensão arterial, o aumento da dificuldade de determinadas hormonas que controlam o estado de relaxamento e que depois podem comprometer depois fisiologicamente todo o processo clínico, o processo da intervenção em si e a recuperação, a regeneração de todo o processo do sistema imunitário e comprometer exatamente depois a recuperação do paciente. E como tal deve ser algo que deve ser tratado, deve ser a equipa clínica que faz o acompanhamento de todo o processo deve realmente tranquilizar o doente e passar algumas terapêuticas que ajudam o doente a realmente a superar essa fase da sua vida. Claro. Doutor, agora tratando-se da própria pessoa, a gente sabe que tem cirurgias que são mesmo de alto risco e que a pessoa está indo ali com pouca possibilidade daquela cirurgia ser proveitosa ou não, e muitas vezes é dito isso abertamente para o próprio doente. Como que essa pessoa, para além da equipa médica, lhe dá esse apoio que o doutor acabou de falar, ela pode, sabe, preparar-se mesmo mentalmente para aquele momento? Porque se ela estiver bem, penso eu, dentro dela, ela com certeza é um passo à frente para que aquilo seja bem sucedido. Como que ela pode ter essa mente mais positiva? Claro que sim. E os estudos realmente comprovam isso, que quando nós temos um pensamento positivo, somos mais positivos, esperamos o melhor, então os resultados acontecem dessa forma. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser devidamente esclarecida, ou seja, deve haver um consentimento informado e um esclarecimento informado sobre os prós e os contras da pessoa exercer e realizar aquela intervenção cirúrgica na sua saúde. Depois, os médicos em si devem de propor ao paciente terapêuticas que realmente promovem esse bem-estar. Como no caso da acupuntura, por exemplo, nas minhas clínicas, eu tenho um procedimento específico para preparar a cirurgia, ou seja, para a pré-cirurgia, para depois a pessoa, no caso, se for necessário, continuar a fazer tipo de tratamentos hospitalares, continuar também na clínica a fazer o tratamento da acupuntura e no pós-cirúrgico, ou seja, a pessoa faz uma cirurgia e para que o organismo regenere mais rapidamente, em termos emocionais esteja também mais estabilizada, também continuar a fazer os seus tratamentos de acupuntura. E por outro lado, podem ser prescritas determinados fármacos ou suplementos alimentares que vão ajudar a pessoa a ter esse bem-estar, quer seja psicológico, quer seja físico. Eu recordo-me, há alguns anos para cá, venho a acompanhar doentes oncológicos e no caso das oncologias, dos doentes oncológicos, muitas vezes o que acontece é que o primeiro diagnóstico que é feito ao paciente, depois quando é feita a biópsia ou quando é feita a primeira cirurgia, verifica-se que o cancro, o tumor, é de um grau mais avançado
do que se supunha. E isso provoca um grande trauma no momento, um impacto, porque a pessoa estava à espera de algo que depois se vem a revelar pior. E isso provoca essa situação do medo, o medo da morte aumenta, a pessoa começa a ter começa a manifestar certos sintomas de pânico e nesse sentido a acupuntura, eu tive um caso desses, que a pessoa foi diagnosticada com cancro de mama. À partida era uma coisa simples, seria uma cirurgia simples, que seria a remoção do nódulo e depois uma terapêutica de quimioterapia ligeira, mas verificou-se que depois da biópsia que era um tumor com um grau mais agressivo e era necessário depois fazer uma quimioterapia mais forte, em que a senhora iria ficar careca, iria ficar calva devido ao tratamento, e foi um grande trauma para a senhora e na altura, porque eu também, na minha experiência clínica, como trabalhei alguns anos no IPO, conheço todo o processo terapêutico a que os doentes oncológicos passam e pude tranquilizar a pessoa em consulta, juntamente com os tratamentos da acupuntura, e os resultados foram espetaculares. Que Ou maravilha. seja, apesar da pessoa ter em termos de orgânicos, ter ido muito abaixo com o tipo de tratamento a que foi sujeita, devido ao grau de patologia daquele cancro, a recuperação foi muito rápida. Em termos emocionais, a pessoa não se deixou abater, ou seja, recebeu essa energia positiva semanalmente, porque ela fazia tratamentos semanais. Antes de cada quimioterapia, antes da cirurgia, fizemos tratamentos para preparar a cirurgia, fez a cirurgia, após a cirurgia, poucos dias depois da cirurgia, voltámos novamente aos tratamentos, e antes de cada sessão de quimioterapia, ela no dia antes, fazia tratamentos de acupuntura. O que é que isto trouxe? Um bem-estar orgânico, fisiológico muito grande. Toda a gente ficou admirada, ninguém percebeu que ela tinha tido cancro, só começaram a perceber quando o cabelo começou a cair e depois a senhora optou por não usar prótese, usava o lencinho na cabeça, mas toda a gente ficava admirada, tu nem parece que tens o cancro, tu nem parece que estás a passar por isso, e a recuperação foi muito rápida. Atualmente a senhora continua a fazer tratamentos na clínica, porque o cancro é uma doença que é crónica e só ao fim de uns X de anos é que se pode considerar como curada ou como tendo ficado numa fase estacionária, e a senhora teve uma recuperação espetacular e toda a gente fica admirada, os próprios médicos, olha, eu não tenho nada a apontar, as suas análises estão excelentes, o seu processo está a avançar muito bem, e isto é o efeito de quando se conjuga a medicina convencional com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, conseguem-se muitos bons resultados nesse sentido. Dr. Liberto, aproveitando aqui a sua presença no nosso programa, gostaríamos que deixasse aqui um alerta ou até mesmo, eu creio que seria melhor um conselho para quem possa estar neste momento a enfrentar uma situação de medo, não é? Está a viver um medo constante, quer seja por questões cirúrgicas, porque vai submeter-se a uma cirurgia, ou por outras questões, mas que esse medo está ali a tomar conta da sua vida e que ela com isso não consegue avançar. O primeiro ponto que a pessoa tem que pensar é que se ela basear a sua vida, ou seja, o futuro da situação que ela vai atravessar depende do bem-estar que ela tem. Se ela não estiver bem, ou se ela tiver muitas dúvidas, por exemplo, em relação a um determinado procedimento cirúrgico, não avançar, pedir uma segunda opinião, procurar outro especialista para realmente verificar se aquela cirurgia tem que ser mesmo realizada, se tem que ser feita daquela forma como lhe foi apresentada, ou seja, não avançar cegamente para algo que lhe suscita tanta dúvida.
ok? Claro. Para ter certezas. Para ter a certeza realmente se é para avançar com aquele procedimento ou não. Porque por vezes, hoje em dia, as equipas clínicas estão muito sobrecarregadas com trabalho e acontecem erros, as coisas não são bem apresentadas aos utentes, não são bem explicadas. Acontece diariamente em meio hospitalar e é necessário que a pessoa tenha essa confiança, porque por vezes essa segunda opinião é esclarecedora e aqueles medos que a pessoa tem em relação a algo são realmente dissipados porque é falado, porque se é falado, procurar essa informação, procurar outras pessoas com um problema semelhante que tenha sido, que tenha passado, outras pessoas que tiveram o mesmo problema e que se submeteram àquela cirurgia. Outra coisa que a pessoa pode fazer é realmente usar a fé. A pessoa pode usar a fé em Deus, pode pedir a Deus essa orientação, essa direção, que com certeza vai vir uma resposta nesse sentido. Eu, nas minhas consultas, incentivo muitas pessoas a usarem a fé em Deus, a fé inteligente, e muitos problemas são resolvidos dessa forma. E nós aqui, doutor, muitas vezes ouvimos, até desculpa lhe cortar, ouvimos aqui histórias de pessoas que também o médico ali lhe disse, olha, procure algo que você possa se apegar. Exatamente. E se o doutor passa essa fé, então certamente vai ajudar essa pessoa. Eu acredito que o doutor Liberto trouxe aqui no início foi fundamental, a diferença do medo. O medo entre aquele medo de se prostrar, se render a uma situação que não existe, que muitas vezes está só na cabeça dela, mas aquele medo de precaução, no sentido de, peraí, esse exame está a dizer X, eu vou comprovar com o segundo exame. É aquele medo da proteção, não é? De não acontecer algo pior que ela possa evitar. Então, realmente, esse medo da morte que nós estamos trazendo aqui hoje é justamente para que a pessoa possa analisar que medo eu tenho, esse medo que eu estou a manifestar. É um medo de proteção ou é um medo que tem me levado a ficar enclausurada, não é? Claro. Então, isso é muito importante a pessoa em casa definir, identificar qual é o medo que eu estou a nutrir dentro de mim. Porque se for o medo que enclausura, o medo que paralisa, esse medo de certo não é de todo bom. Mas se for aquele medo em relação ao cuidado, então certamente vai precavê-la. Muito com bem. certeza. Dr. Liberto Matos, mais uma vez aqui no nosso programa, agradecemos muito a sua presença. Eu é que agradeço. Muito mais obrigado. uma vez Obrigada, a doutor. trazer-nos aqui estas explicações, sobretudo no que toca à acupuntura. Agora,